gente, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou soltar aqui pra vocês uns trechos do monte que eu fui nesse sábado agora. E foi muito bom, foi incrível, né? Tudo que é com Deus é incrível, gente. Com Deus é incrível. Então, assim, a gente tava orando, a gente procurou um lugar, tava só eu e uma irmã, a esposa do meu pastor. E a gente começou a louvar, a orar e começamos a sentir a presença de Deus, que é inevitável quando a gente busca de todo o coração. E aí depois que a gente estava orando um tempão, passou um pessoal e falou assim, vamos reunir ali, vamos orar todo mundo no monte? Eu falei assim, bora. A minha esposa do pastor falou, bora. A gente foi e foi lindo, assim, foi incrível. Eu não conheço ninguém desse pessoal que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu não sei a esposa do meu pastor. E eu vou mostrar pra vocês um trecho aí e depois eu finalizar com a palavra. Provavelmente aí tava em outro momento que eu consegui concluir essa palavra no final do dia, porque foram vários tópicos. Vem comigo. Nós estamos por aqui, não. Ele é poderoso no céu e na terra, sobre todas as coisas. E aqui o salmista, eu oro agora, Glória a Deus, em favor, Pai. meu Deus, Sim, Senhor, dos meus obrigado, irmãos Senhor, e das por estar minhas na tua irmãs, presença. que Obrigado, estão Senhor, por aqui, estar meu na tua Deus, casa, Senhor. buscando Obrigada, a Senhor, por te resposta, Senhor Jesus, engrandecer, Pai. buscando, meu Deus, Senhor, te visitar, Pai, por estar, Senhor, te servindo, te agradecendo, Deus. Tu és maravilhoso. Na igreja. Mas tem gente que não acredita. De repente eu chamo alguém que é mais santo do que eu, que não tem a visão de reino. Tu és glorioso, Senhor Jesus, Pai. Tu és adorado, Senhor. Que lugar lindo, Senhor. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Um dia me disseram que eu não podia, que eu não era capaz de alcançar, de vencer. Um dia eu abandonei meus sonhos, desisti de persistir no que eu mais queria. Mas hoje Deus me levou a um lugar e me fez acreditar que os meus sonhos estão vivos. Os sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão em meu coração. Não vou mais deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar a nação pra Jesus, pra Jesus. Olá, pessoal. Gente, eu tenho aqui uma passagem pra vocês. Sempre tem uma, né? E hoje foi um dia incrível. Um dia incrível. Nós estávamos no culto e Deus derramou tanto da graça dele, derramou tanto do poder dele, que tantas experiências lindas que a gente viu hoje. A gente saiu umas 10 horas do culto, 10 horas da noite. Então, assim, foi lindo, foi lindo. Eu tive a oportunidade de louvar também, sabe? E ser revestida da graça de Deus, da alegria dele. Falando do que eu recebi, muitas coisas, mas a principal é a alegria do Senhor. E aqui, quando eu leio, Neemias 8, versículo 10, deixa eu ver, versículo 10. Então lhes disse, segue vosso caminho, comei a gordura e bebei a doçura. E disse, segue vosso caminho, comei a gordura e bebi a doçura. E enviai porções, li 2 vezes, enviai as porções aos que não têm nada aprovisionado para si.
pois esse dia é santo ao Senhor. E não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor, pois a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Gente, você tem noção de que uma pessoa tá pra baixo, tá triste e ser revestida por Deus? O que é uma pessoa assim, ser completamente assim transformada e moldada quando o Senhor entra e visita? Eu tô vivendo uma experiência tão incrível que não é simplesmente servir a Deus. Tipo assim, não é simplesmente chegar na igreja e nada acontecer, entende? Não é como... Desculpa. Não é como eu chego na igreja, vou lá cumprir a minha palavra, assim, cumprir com as coisas da minha semana indo pra igreja. Não. É eu ir na igreja e levar o meu melhor pra Deus e fazer o culto pra Deus, fazer o culto pro Senhor. Porque Deus tá lá pra receber também. Deus não tem culpa se o culto foi ruim. Se foi ruim é porque você tava frio. Se foi ruim é porque você não se entregou pra Ele. Ele tá lá pra receber. É lógico que Ele vai entregar. Mas Ele vai entregar para aqueles que buscam, Ele vai entregar para aqueles que se posicionam. Aí você vai, ai, na minha vida nada acontece, na minha vida nada muda. Mas aí vê, tipo, acorda todo dia, levanta todo dia, segue a vida, não tem tempo pra ler Bíblia, não tem tempo pra fazer nada. Aí você quer mudança. Nossa, tipo assim, você quer comer do melhor, mas você não quer arar a terra, entende? Então assim, se você não tá fazendo pra Deus, como que você quer receber alguma coisa? Como que você vai receber alguma coisa? Nossa, às vezes você tá falando assim, você tá falando, eu tô bem tranquila quanto a isso, bem tranquila. Tanto é que eu tô vivendo coisas maravilhosas com Deus. E assim, eu tô compartilhando isso pra incentivar vocês a buscarem a Deus também. Gente, busca a Deus, clama a Ele, buscar-me-eis e me achareis. Tem um louvor assim, tipo, né, aquele que me busca de todo o coração e se encontra. Então assim, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Então assim, a alegria dele é a nossa força. Só Ele tem poder. Gente, quando eu falo assim, só Ele tem poder de tirar a tristeza do nosso coração e fazer a gente se sentir vivo de novo, é porque é só Ele. É porque é só Ele. Mas são palavras assim, às vezes a pessoa fala, nossa, mas tá falando tão óbvio. Se fosse tão óbvio, você já tinha feito algo na sua vida? Se fosse tão notório, você já tinha arrumado, se posicionado. Porque, igual hoje eu tô pegando um Uber e o cara reclamando. Não, eu amo a minha esposa, mas estou com um problema porque minha esposa só reclama. E ele também tá só reclamando dela. Eu falei pra ele, deixa eu te falar uma coisa. Se você continuar reclamando dela, esse ciclo, esse problema vai virando cada vez um ninho de bafagafo. Não resolve nada, porque um fala, outro reclama e o inimigo tá aqui, ó. É desse jeito aí que eu quero. Tá do jeitinho que eu quero. Porque tá discutindo, tá brigando. Então assim, se tá com problema, a gente tenta resolver. Resolve no joelho, não vai resolvendo conversando não, porque nós ser humano é tudo cabeça quente. Quando a gente tá aproximando de Deus, a gente não tem sabedoria, a gente não é lapidado, a gente não tem estrutura pra resolver as coisas. Quem pode resolver as coisas pra gente é só Deus. Então assim, vai orar, vai buscar, vai clamar, tenta um diálogo, né? Tenta buscar, olha, eu tô aqui, vamos listar aqui 3 probleminhas seus, você lista aqui 3 probleminhas seus, vamos tratar isso aqui durante esse mês. Chegando no final do mês, vamos fazer um balanço aqui. Se você tá com casado, você tem que ter, no mínimo, interesse em querer resolver seus problemas. No mínimo. Então, assim, é o mínimo, gente, o mínimo. Então, assim, não é ficar jogando, não é ficar falando pros outros o quanto tá difícil, no intuito de reclamar, que seja no intuito de testemunho, de edificação. Você pode mostrar o problema para alguém, mas mostra o quanto você também está sendo forte em querer resolver aquilo, o quanto você está sendo atalaia em querer resolver aquele problema, que aquilo seja para edificar, que de uma certa forma, mesmo que a pessoa foque no seu problema, que você deixe uma mensagem bíblica, que você deixe uma mensagem de quanto Deus está transformando e lapidando sua vida. Então assim, é incrível viver e alegrar com o Senhor. A palavra dele lá em Marcos 11, né, fala assim, que aquele que fala assim, ó, mova-te monte pra cá ou pra lá. Se você não duvidar no seu coração, esse monte vai se mover. Se você crer de todo o coração, as coisas vão acontecer pra você. Então, a gente tem que ter fé.
eu sempre falo, essa passagem me marcou muito, muito mesmo. Como Jacó acreditou naquilo que ele estava vendo, né, naquele sangue, na túnica de José, que os irmãos pegou o sangue de um novelho lá, colocou na túnica e falou que José tinha morrido. E ele não questionou, ele se corrompeu pelos olhos. Porque a fé vem pelo ouvir. Se você pegar um vídeo meu, que você vê que eu sempre trago essa mensagem, porque essa mensagem foi fundamental pra mim. Então, assim, como é incrível você se posicionar e ouvir a Deus de todo o seu coração mesmo, entende? De todo o seu coração. Se fossem coisas tão óbvias, você não estaria passando por esse problema. Não estaria passando por esse problema. Se fosse... Quando uma coisa começa a martelar demais na sua cabeça, é porque Deus quer falar com você com relação àquilo. Se você não ouviu direito, pra ver se entra, sabe? Aí, por fim, se não tá fazendo isso, tá? Deus vai usar outra pessoa pra colocar no seu caminho, pra fazer entrar. Então, assim, a palavra, ela é viva. Ela vem pra avivar. Ela vem pra renovar. Ela vem pra lapidar, ela vem pra transformar. A palavra tem poder, a palavra tem poder, né? A gente não pode proferir o mal pro outro, né? Se a gente sabe falar que a palavra tem poder, a palavra tem poder. E o pior não é o que a gente põe dentro da boca, não é o que você come que tá podre, o pior é o que sai. Porque o que sai é o que tá plantado no seu coração. Essa terra aí, será que Deus que tá arando ela ou é o inimigo que tá arando? Discórdia, confusão, falta de compreensão, será? Aí depois quer receber de Deus, mas não se posiciona, vai num culto, tá lá dentro, com o corpo, com a alma, a cabeça tá lá fora, cabeça na morda da bezerra. Então, assim, tá difícil. A alegria do Senhor é a nossa força. A graça dele nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Tem que fazer a obra de Deus, tem que fazer o chamado que Deus colocou na sua vida. Não demora não, porque de um jeito ou de outro você vai voltar, entendeu? De um jeito ou de outro você vai ter que fazer. Seja agora ou seja depois, você vai ter que fazer. Minha mãe dizia, se você tá indo bem, né? Você tá andando na fila, se você cai, você volta pro final da fila. Eu já passei por voltar pro final da fila. Não é fácil. Mas não é impossível quando a gente quer. Então, a alegria do Senhor é nossa força. Regozijo-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Mas é de verdade, não é só pra bater ponto. Porque se você pôr roupa, gastar gasolina, pra ir lá só pra mostrar pros outros que você tá indo, poupe-se disso. Vai pra fazer alguma coisa de verdade. Vai, Deus, eu tô aqui pra te sentir. Vamos sentir Deus de verdade? Vamos sentir Deus habitar. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Essa palavra, assim, tá, tipo assim, muito no meu coração, né? Bem aqui no 10, que fala aqui na parte C do versículo já... pois este santo do Senhor e não entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Não entristeças, pois a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Deixa isso fixar no seu coração. Não se engane pela tristeza, não. Dá tudo certo. No final dá tudo certo. Amém? Um beijo.